Olá, maravilhosas! Iniciamos mais um programa Guardiãs do Lar. Quero te dizer que é uma alegria estar aqui com você e te agradecer por estar também conosco, permitir que essa mensagem, que a minha vida também entre aí dentro do seu lar. E eu quero te dizer, mulher guardiã, você é muito importante. Talvez eu não sei o que você está passando hoje. Saiba que você veio a esta terra, a este mundo com um propósito lindo e Deus quer te usar de forma extraordinária. Não se importe agora com o que está acontecendo, porque a sua realidade atual não é a sua identidade. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, depois eu vou apresentá-la, com uma história de vida que vai te surpreender. Mas, antes disso, nós temos aquele nosso momento de bate-papo, de troca de ideia, não é mesmo? E nós vamos falar hoje desfazendo as amarras emocionais. Amarras emocionais, o que seria isso? Vamos lá? Já pegou sua Bíblia, seu caderno, ou você está lavando a louça, não importa, você é livre, mas preste atenção no que vai ser dito aqui, tudo bem? Então vamos lá. 1 Samuel 1,19, que diz assim, ó. Eles se levantaram de madrugada e a adoraram diante do Senhor, e o Senhor lembrou dela. Todo ser humano possui aflições das quais precisa ser liberto. Eu não sei você, se você está passando por alguma aflição aí dentro do seu lar. Talvez seja com o filho adolescente, talvez seja com o seu marido, ou talvez essa aflição tenha tudo a ver com você mesma, com o seu passado, com a sua primeira infância. Mas saiba que todos temos algumas aflições, momentos de tristeza, momentos em que dá vontade de desistir de alguma coisa. Mas olha, vem conosco, estamos aqui para te ajudar. Nessa semana, hoje, nesse programa, eu quero te fazer algumas perguntas que várias vezes eu também fiz comigo, fiz a mim mesma, em várias situações da minha vida. E esse questionamento, ele vem para nos livrar daquilo que nos prende. De repente, é um pensamento sabotador, é um pensamento que você não vai conseguir passar dessa fase que você está passando, de que seus filhos não têm jeito, de que de repente o seu casamento está condenado. Olha, deixa eu te falar uma coisa, com Jesus você vence. Sim, e como vence. Mas nós vamos precisar nos posicionar, isso é um papo para daqui a pouco, tá bom? Qual prisão, mulher, você está afligindo você no longo do seu dia, ao longo da sua vida? Qual é o medo que você tem enfrentado? Medo de falir, dúvidas interiores, medo de que alguém muito importante, que você ama muito, morra, falta de alguma coisa? Qual é o medo que tem dominado o seu coração? E essas crenças erradas e mentiras, o diabo implantou na sua mente, sabe como? Como se fosse um chip, sabe? Que entra dentro da sua cabeça para que você ficasse detida nelas. Sim, paralisada. Pergunta como é que eu sei disso. São medos que eles não existem, eles não são reais, mas por conta dele você não avança para a próxima fase. Acredito que essa estação, Deus ele quer te dar uma chave para destravar tudo aquilo que está te impedindo e atrapalhando. Vamos aprender juntas? Lá em Êxodo 12:14, anota aí, Êxodo 12:14, diz assim, ó. Esse dia lhe será por memorial e vocês celebrarão como a festa do Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Existem prisões que são internas e prisões que são externas e podem fadigar o emocional. E olha, e o emocional rapidamente fadiga também o físico. Sabe aquela canseira que você fala assim, não fiz nada hoje, mas eu estou muito cansada. Aí se eu te perguntar, você tem pensado muito? Como anda o seu pensamento? Está muito acelerado? Você tem se preocupado muito com o dia de amanhã? Isso cansa, e cansa não só a mente, mas também o seu corpo físico. Como que acontecia lá com o povo hebreu no Egito. Eles estavam escravizados, vivendo em uma terra que não era deles e servindo a um faraó que os oprimia. Mas o Senhor já havia preparado uma rota de saída, orquestrando tudo para que eles jamais se esquecessem quando forem libertos. E ali o povo foi liberto um dia. Mas também existem prisões internas
que está dentro de você, mulher. Você não está numa prisão igual o povo do Egito, vivia escravo. E até piores do que situações que do lado de fora, porque você pode se perguntar, mas como que eu posso estar nessa prisão, nessa escravidão, se está acontecendo tudo o que eu pedi? Se o meu filho veio, por que eu estou tendo depressão pós-parto? Se eu consegui viajar para tal lugar, por que eu estou tão triste? Puxa, se eu passei nessa faculdade, voltei a estudar, por que eu não estou conseguindo dar conta? Puxa, eu consegui empreender, consegui abrir o meu negócio e parece que isso está me cansando, parece que eu não vou vencer. Por que será que isso acontece? Elas são as correntes mentais que sugam nossa vitalidade. É como se sua vida fosse sugada por esses pensamentos. E eu posso até dizer que antes mesmo de lutarmos as guerras ao nosso redor, as primeiras batalhas que acontecem são primeiro na nossa mente. E elas são como venenos que permitimos que o diabo insira em nossas almas. Qual é o veneno que você tem se alimentado todo dia? Lígia, mas eu não tomo veneno. Então vamos lá. Quando você olha no espelho, qual é a primeira coisa que você fala para você mesma? Quando você erra ou quando alguma coisa dá errado, ou quando você queima um arroz, qual é a palavra que você fala para você? Como você se chama? Será que você carinhosamente se chama por um nome fofinho? Por exemplo, eu tenho a mania de me chamar de Liginha e amo me chamar de Liginha. Mas como você se chama? Mas sempre foi assim? Não. Muitas vezes eu usei palavras duras comigo mesma. E até, eu vou pedir licença, vou falar algumas palavras aqui. Quantas vezes eu me chamei, nossa, mas é uma burra mesmo, só podia para acontecer isso. Ah, mas estava na cara que isso ia acontecer comigo. Isso são venenos que o inimigo da nossa alma usa para te aprisionar. Então, entramos naquele lugar de amargura, de tristeza, que não reflete o amor que Deus quer que nós desfrutemos. E o que você vai aprender nesse programa? A desfrutar, a se libertar dessas amarras, porque Deus quer que você tenha uma vida, e vida em abundância. Ele morreu na cruz por mim e por você. Existem desertos que nós vamos passar, mas o deserto não é o seu lugar. O deserto é um lugar de aprendizado. E por que viver constantemente nesse deserto? Não é isso que Deus tem para você. Na Bíblia tem uma história de uma mulher incrível, vamos aprender sobre ela. Sobre uma mudança radical no cenário da vida de uma pessoa que tratava batalhas na alma. Antigamente, a única coisa que a mulher tinha que fazer, era ser mãe. Uma das únicas coisas. Hoje a mulher tem muitas coisas mais além de ser mãe. Mas aquela mulher que não conseguia ser mãe, ela se considerava uma inútil. Era como se a mulher naquele tempo, ela vinha só com o propósito de procriar. Era uma questão de cultura e também uma questão de popular a terra. E essa mulher vivia uma batalha intensa na sua alma. Ana era uma mulher que carregava uma amargura enorme pela situação que vivia em sua casa. Ela era estéril, por isso ouvia a zombaria de Penina, que era uma outra esposa do seu marido, chamado Eucana. E seu marido, ela não tinha só uma prisão de ser improdutiva, ou seja, infértil, mas estava escassa também em seu coração. A Bíblia conta que Eucana declarava amor por Ana todos os dias. E tem versículos que falam, mas eu te amo, será que o meu amor não te basta, Ana? Mas Ana estava com uma dor profunda na sua alma e ela queria ser mãe. E aquela tristeza foi colocando ela mais para baixo. E Penina, que era uma outra esposa, naquele tempo podia-se ter muitas esposas, era fértil, tinha muitos filhos. E a Bíblia diz que ela zombava de Ana, até que chegou um momento em que Ana precisou se posicionar. Talvez você hoje está vivendo esse momento de vulnerabilidade emocional. Talvez você esteja deprimida, abatida, amargurada. Talvez seu coração não dê mais frutos como dava antes. Sabe, aquela alegria ao amanhecer? Você acordar, abrir a janela e dizer bom dia com alegria.
Talvez você não tenha mais vontade de fazer isso e nem gera as coisas boas e lindas que produzia antes. Sabe aquele bolo gostoso, uma mesa linda para convidar as pessoas? Você não tem mais alegria. Mas Ana tomou uma decisão quando se levantou e subiu ao templo. Mesmo com o coração preso a tanta dor, vergonha e mentira, ela estava decidida, ia derramar toda a sua dor, todo o seu peso em Deus. E Ana seguiu para a casa do pai. Ela estava amargurada, ela já não se enxergava como uma mulher amada de Eucana, como ele declarava, e não importava o que esse homem fazia por ela, ela não se sentia amada, porque ela queria muito ser mãe. Veja bem, ainda que você se sinta entristecida, é possível tomar uma decisão simples, mas transformadora. É preciso que você respire fundo, aceite a realidade desse momento de vulnerabilidade e decida colocar seus sentimentos e dores no lugar certo. Hoje você precisa decidir lançar toda a sua amargura sobre o Pai. Talvez seja o momento de você encarar, ei, essa tristeza não é normal. Ei, não é para eu ficar tão para baixo assim. Ei, a minha casa pode se transformar em um lar, mas eu não estou conseguindo. E isso é uma vulnerabilidade. E olha, a vulnerabilidade você não vai mostrar para todo mundo. Você vai mostrar para quem realmente importa. E eu quero te convidar neste programa a mostrar a sua vulnerabilidade para o seu Pai, o nosso Deus querido. E Ele vai entrar e vai atuar assim como fez na história de Ana. Ana foi à casa do Senhor, orou e lançou todas as suas dores com palavras inaudíveis, ou seja, não dava para ouvir, e em lágrimas em sua presença. Tanto que tinha um sacerdote ali e ele olhou para aquela mulher, para Ana, né, e falou assim: nossa, essa mulher está bêbada, vem bêbada aqui no templo, que absurdo isso. Só que não. Ela foi julgada, Ana foi julgada, mal julgada, mas ela não queria mais saber de nada, ela só queria derramar toda a dor ali nos braços do seu pai, e foi isso que ela fez. Ela fez o melhor que pôde com o coração entristecido, mas quando derramou sua oferta e fez daquele momento uma entrega completa, tudo mudou. Até que ela orou e falou: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. E assim aconteceu. Quando o profeta Eli, que era o profeta que estava ali e até julgou Ana, dizendo que ela estava bêbada, ele disse que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Está escrito lá em 1 Samuel 1,17. Ela se levantou daquele lugar com um semblante mudado, porque o seu coração já não estava preso às raízes da amargura. Ana não estava mais presa ao que diziam ao seu respeito ou à dor que sentia por sentir-se insuficiente. Não conseguia ser mãe. Ela agora confiava que Deus ouviu a sua oração. Ali Ana se posicionou, então ela teve que tomar algumas decisões. A primeira, se posicionou de ir ao templo. Chegando lá, ela se derramou diante de Deus. É a segunda posição, porque não adianta você só ir na presença do Pai. Você precisa decidir se derramar. Quando ela estava ali se derramando, ela precisou fechar todas as janelas ou olhares que estavam dando para ela, principalmente do profeta Eli, julgando ela. Talvez você está só olhando para quem está te julgando. Talvez você só tenha que olhar para o seu Pai, o que o seu Pai Celestial está te dizendo. A Ana, quando fez isso, fez uma oferta. Senhor, eu te oferto o meu filho, o meu primeiro filho, que foi Samuel. Depois disso, a Bíblia conta que Ana teve muitos outros filhos e ela entregou. E o terceiro posicionamento dela foi exatamente acreditar naquilo que Eli estava falando. Eli ali naquele momento representava Deus. Ali Eli levava a palavra de Deus sobre ela. Então ela tomou posse daquilo. Só que ela tomou posse, meninas, presta atenção nisso que eu vou falar. A Bíblia conta que o rosto dela mudou. Porque o melhor tratamento de beleza é a alegria. Eu tô maquiada, me maquiei, me preparei para vir aqui. Minha amiga também, vocês vão ver que beleza que ela é.
Mas a verdadeira beleza está na alegria. A Liana, quando recebeu a promessa, já mudou o posicionamento dela de alegria. Então, o rosto dela se transformou, que quando ela saiu ali do templo, Penina podia rir e dizer, lá vai mais um mistério, lá vai a mulher seca, não sei o que devia falar. Mas ela decidiu olhar para a promessa. Qual é a promessa que Deus tem feito para você? E você talvez tenha duvidado, talvez tenha esquecido. Essa é uma história tão incrível porque a Bíblia relata que ela comeu, desceu para Ramá e fez a mesma coisa de sempre, ou seja, coabitou com seu marido. Mas a palavra também diz que daquela vez em que se deitou com ele, Deus se lembrou dela. Deus trouxe a ela aquele filho prometido. O Senhor se lembrou do memorial que ela havia feito e aquilo foi diferente, pois concebeu e teve o seu filho. Talvez só falta isso, o posicionamento. A promessa já foi liberada, mas você precisa acessar essa bênção. A escravidão não é o lugar que foi feito para habitar. A escravidão não é o seu lugar. Talvez você já até se acostumou, que quando você está sarando, quando você está ficando bem, você fala assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo, vai acontecer alguma desgraça, porque eu estou tão feliz. Ei, isso é um vício emocional. Você nasceu para brilhar e para viver a plenitude de Jesus. E Ele quer te ajudar. As prisões não são o seu lar. Se for preciso, procure uma ajuda profissional, psicológica e amigos com quem possa compartilhar suas dores. E junto a tudo isso, leve sua amargura a Deus. Traga uma oferta especial para cancelar o poder da tristeza. Qual oferta pode ser? De repente, cantar todos os dias. De repente, levantar dessa cama, mulher, todos os dias. Mesmo não querendo, arrumar a sua cama e adorar a Deus. De repente, seja essa oferta. De repente, sabe esse negócio que você quer abrir? Todo mundo fala, ai, não vai dar certo. O que você vai inventar? Você vai falar, eu dedico isso para ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Não sei o que você precisa ofertar. E para finalizar, seja livre, assim como Ana foi. E eu quero enfatizar isso para você. A escravidão não é o lugar que você foi feita para habitar. As prisões não são o seu lar. E já terminando o meu tempo, eu quero te convidar para você se hidratar. Tome água. A verdadeira hidratação vem de dentro para fora, mas lembre-se da liberdade que temos em Deus. E eu te espero depois do intervalo com a minha convidada especial. Tchau! Voltamos então do nosso intervalo e eu estou aqui com uma convidada super especial, a minha querida, linda amiga Adri. Dri, que eu chamo, né, Dri? Que delícia te receber. E meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. Conheci a Adriana de uma forma inusitada. Nós fazíamos um treinamento em São Paulo, tinha muitas pessoas. Conheci ela ali, mas muito distante, porque era um treinamento que era dividido em times e ela não fazia parte no primeiro treinamento do meu time. Mas a história dela impactou a minha vida e eu gravei esse rostinho. Depois, nós fomos em um treinamento, tinha mais de 5.000 pessoas em São Paulo. Nessa época não tinha pandemia, que delícia. E eu encontrei a Adriana no banheiro. Quando eu encontrei ela, eu não aguentei, fui lá, abordei ela, falei que eu fiz a mesma formação. Ah, eu lembro de você e tal. Ali nós nos conectamos. E depois em outros treinamentos, né, Adri, nós fizemos juntas e quero te dizer que a sua amizade é uma alegria para mim. Eu tenho certeza que o Senhor não une só pessoas, Ele une propósitos de vida. E eu sou uma testemunha, tá, meninas, do que Deus está fazendo na sua vida. Assim, é lindo ver o agir de Deus através de você. Muito obrigada por estar aqui nessa mesa. Vim de outra cidade para estar gravando, então Deus abençoe muito. Eu quero que você se apresente para as meninas. Opa, primeiro, gratidão, Nelly. Meu Deus, para mim é um motivo realmente
de grande alegria estar aqui sentada. Essa mesa é um sonho. Ai, que delícia! Te acompanho e vejo todos os dias, né, que você senta essa mesa com pessoas especiais, você mais do que especial. Obrigada. Então, para mim, realmente é uma alegria estar aqui, né? Eu sou Adri Santos, sou formada em Master Coach, formada pela vida e transformada por Jesus. Uau, que lindo isso! A transformação é perceptível para quem me acompanhou, né? É verdade. De verdade, a gente se conheceu no momento de transição da minha vida. Verdade. E nem eu imaginava o que eu iria viver, né, ao longo desses anos. A gente se conhece há quase uns 5 anos por aí, né? Mais ou menos. Então, nem eu imaginava que seria essa transformação, tudo isso que a gente ia viver, né? E eu também me alegro muito dessa conexão que iniciou de uma forma tão espetacular, aonde Deus uniu e a gente consegue hoje viver tanta coisa junto, né? Tantas coisas maravilhosas junto. Sou grata a Deus por isso. Ah, que delícia, Idri. Eu te trouxe e começamos a falar sobre amarras emocionais, porque eu sei que você tem propriedade não só de formação, mas também de formação de vida, como você diz. Então, conta para nós a sua história, né? Como foi, desde quando você se casou, a Adriana é casada, mãe de 2 lindos filhos, meu Deus, que coisa mais linda, aqueles meninos. Um beijo da tia Lígia para vocês. E como foi isso, essas amarras emocionais, mas a Adriana morou também em muitos lugares, muitos países. Como era mudar, como era viver, né, nessa adaptação de cultura, quando estava acostumando num lugar, já tinha que ir para outro. Ai, Dri, vai, conta aí para ela. Então, eu comecei a minha vida, né, de mudanças aos 19 anos, quando eu comecei a namorar, casei aos 21. Uau. E alguns meses depois, meu marido já foi transferido aqui para São José, bem pertinho daqui, né, e eu, sem me hesitar, decidi acompanhá-lo. E a partir dali, então, eu comecei a viver uma vida realmente de grandes mudanças. Eu acho que eu me acostumei com a mudança. E é algo que eu também entendo hoje que faz parte mesmo do meu DNA. Meu pai era motorista de caminhão, então ele viajava bastante. Eu sempre gostei desse movimento. Ah, entendi. Até hoje viaja muito, né, amiga? Adoro. Uma viagem. Me convida que eu vou. E então eu comecei ali, vim para São José, morei alguns meses aqui, depois eu fui para Caxias do Sul. Uau. De Caxias do Sul eu voltei para São Paulo mesmo capital, né? Eu sou de Bragança Paulista. De São Paulo, então, nós fomos convidados para se mudar para a Turquia. Meu Deus. Da Turquia, nós ficamos 2 anos na Turquia, depois fomos para Portugal. Morei em 2 cidades em Portugal, Leiria e Porto. Depois disso, vim para Minas Gerais, né? Depois de 2 anos também, 2 anos e meio morando em Portugal. Voltei para o Brasil, voltando a morar em Minas Gerais. De Minas eu vim para São Caetano. De São Caetano eu fui para Santo André, não, fui para Recife, e de Recife eu vim para Santo André. Quando o último lugar que eu poderia morar, a Campinas, estava muito próximo de Bragança, eu estava com meu filho menor, né? O segundo já estava começando a entrar numa fase que eu achei melhor ficar em casa, que estava muito próximo, enfim. Então, as mudanças que eu vivi foram essas. Uau, aí você também foi para a Flórida. Ah, sim. Agora, 2019, eu morei mais 1 ano e meio nos Estados Unidos. Fui morar na Flórida. Uau. Exatamente. Bastante mudança. Muitas, muitas. E essas mudanças, lógico que houve, como você disse, né? Se adaptou, acho que está no DNA, né, de gostar disso. Mas eu sei da sua história sobre essas amarras emocionais, né? Todo o processo que você enfrentou com depressão. E eu queria muito que você falasse para as meninas como começou tudo isso, como você identificou, ou você ficou muito tempo na negação, porque tem isso, né? Você trazendo a questão da mudança, eu percebo que a mudança era um tipo de negação. Entendi. Porque o movimento, quando você está em movimento, você não se observa. Uau. Quando você está fazendo muitas coisas, então não tem tempo para pensar. Nem olhar para si. Nem para olhar para si. E isso que aconteceu muito na pandemia, né? Que eu vejo, as pessoas tiveram que estar mais dentro do lar. Agora não, nós já estamos voltando, graças a Deus. Mas, de repente, eu comecei a olhar para dentro de mim, dentro do meu lar. Sobrou tempo, né? Sobrou tempo para eu pensar. Então, quando eu faço esse movimento de parar, eu preciso
descansar, eu preciso acalmar e é nessa hora que vem tudo. Então eu percebo que quando eu comecei, né, foi até em 2006 isso, Uau. quando eu tive a primeira, que depois de 10 anos, que eu fui entender que eu tinha tido a minha primeira crise de pânico. Até então eu não sabia que era uma crise, não, era um mal-estar e eu corri para casa, estava dentro da igreja, isso que para mim foi o mais assustador, né, depois de ter compreendido todo, eu dentro da igreja eu passei mal. E aí fui para casa, tive uma grande crise em casa e fiquei 40 dias de cama. 40 dias. 40 dias de cama, de não conseguir levantar. E ok, né? Aí procura um médico, se dá uma vitamina, levanta e tá tudo bem. Só que de verdade eu nunca fiquei bem. Eu tinha muita oscilação, era muito altos e baixos. E esses altos e baixos que você diz é humor, eba, vamos viver, ou e do tipo, ai, nossa. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque as pessoas acham que depressão é algo que as pessoas ficam mesmo jogadas na cama. Isso, né? e não na verdade você pode levar uma vida de depressão, que foi o que aconteceu comigo. Nossa, que interessante. E como que é isso, viver uma vida de depressão? Porque é interessante você falar isso. É uma vida sem percepção, né? Sem se perceber, sem se notar, sem notar o ambiente que você vive. Realmente eu falo que é viver de forma alucinada. Uau. Porque você não vive de verdade, você sobrevive. Aham. Então, são dias mais ruins do que bons. Tem dias bons, mas mesmo os bons você fica buscando coisas para fazer sentido. Né? Sentido da vida? Sentido... A princípio não era sentido da vida, né? Você vai caminhando, foi o que aconteceu comigo. Eu fui fazendo um movimento e aí eu fui detectando que eu estava em busca do sentido da vida. Entendi. Mas era uma insatisfação, então nada estava bom. Uau. Estar em casa não estava bom, viajando não estava bom, né? Com os filhos não estava bom, com o marido, não tinha nada que satisfizesse o meu coração. Eu imagino que tristeza é isso, porque se nenhum lugar tá bom, aonde eu estarei? E aí eu me escondia muitas vezes em séries, que eu maratonava assim, né? Então eu não tinha energia para levantar da cama, o dia que eu não estava bem nem para levantar da cama, então eu me permitia, eu entendia que era uma forma de permissão, do tipo, eu posso ficar na cama hoje porque eu não estou bem, né? E aí eu ficava, então maratonava na Então televisão. deixa eu te fazer uma pergunta. Tem dias que nós não estamos bem. E aí você fala assim, hoje eu vou ficar na minha cama, é um direito que eu tenho, que todos nós temos. Mas qual é o perigo disso? Você entende? Porque assim, nós temos esse direito mesmo, mas até quando que eu vou ficar nesse direito de ficar na cama, de não viver, nós só temos uma vida. E gastar este dia maratonando uma série ou na cama, qual é esse perigo? Como é que eu consigo identificar? Sinal de alerta para as meninas que estão ali, né? Para elas conseguirem se identificar. Eu acho que eu preciso realmente de ajuda. O movimento, o grande perigo é permanecer, né? Tá. Porque é muito sutil. Existe um auto-engano aí de dizer assim, não estou bem, né? Então vou ficar aqui. Sim. Aqui é o lugar onde ninguém está me vendo e está ótimo por aqui. Então o perigo está realmente de você permanecer, porque é um lugar confortável. Você não precisa se conectar com ninguém, você não precisa mostrar nada para ninguém. Então você está no teu canto, no teu quarto. Sim. Principalmente quando você está num movimento onde tem um ambiente que te proporciona isso, né? Porque eu era uma pessoa extremamente agitada. Eu estava sempre fazendo alguma coisa. Então, não me permitir, de repente, descansar uma tarde, era algo já corriqueiro de quem estava à minha volta, né? Meu marido que via isso. Então, quando ele me via descansando à tarde, ele falava, ótimo, Dri, descansa. Mas o problema não é você estar deitada numa cama descansando um dia à tarde. O problema é como você está. Isso. Entende? Porque você ia para a cama, mas não porque você se permitia dizer, hoje eu vou desfrutar, porque eu mereço esse descansar. Não era nada deitada disso. Na cama sofrendo porque estava ali. Uau. Não queria estar fazendo outra coisa, mas o corpo não permitia. Não permitia. Né? A mente estava tão cansada, estava num nível tão pesado que o corpo só queria a cama. Entendi. Só que no outro dia eu já estava bem. Né? Não era uma coisa que eu mantinha 3, 4, 5 dias. No outro dia já estava bem. Era como a graça e a misericórdia do Senhor. Amanhecia, se renovava. Se renovava. Interessante Exatamente, isso. Exatamente.
De tempo em tempos, eu tinha algumas crises que demoravam mais, né? Uma questão que eu percebi ao longo do tempo, estava muito vinculada a algumas mudanças. Então, assim, eu gostava de mudar. A mudança fazia parte da minha vida. Então, quando aconteceu em 2006, foi a época em que meu marido começou ele era jogador de futebol, então ele começou a encerrar a carreira. Então, era um movimento de parar. Entendi. E aí o meu inconsciente, o meu cérebro sabia disso, né? Então, juntamente com tudo isso veio a ansiedade de dizer assim, tá, o que vai ser de mim? Se eu gostava tanto, porque o que me dava uma sensação maravilhosa, né? Acabou o contrato hoje. E aí eu chegava para minha cidade, ficava ali, eu estava de férias. A minha casa era uma casa de veraneio, eu estava de férias. E eu ficava ansiosa, aguardando, então, quando seria o próximo contrato? Que lugar? Né? Para onde iremos? Isso me gerava uma coisa deliciosa. Né? Então, quando eu comecei a entender que isso poderia não mais acontecer, eu comecei a entrar num processo depressivo, que de verdade quem deveria estar vivendo isso era ele, que a profissão dele que estava em jogo, né? Era ele que não ia mais viver tudo isso, mas que de verdade eu tomei para mim. Entendi. E aí foi quando eu fui abaixo realmente. E quando você diz ir abaixo realmente, o que é isso? É ficar na cama mesmo? Eu tive a primeira grande crise, porque eu tive 2 grandes crises, né? E o interessante de uma pessoa que se considera extremamente forte, né? Porque era assim que as pessoas me viam e me veem ainda, né? Como uma pessoa isso que eu ia falar. Viam não, querida? Eu te vejo. Extremamente forte, é isso. Essa questão de, peraí, né? Então, eu tive 2 grandes crises. E a primeira, ela se deu por conta de um rompimento de uma sociedade, né? E aí, nesse momento, no rompimento da sociedade, meu marido me puxa para dentro da empresa para trabalhar com ele. Só que 2 perfis idênticos, trabalhando no mesmo ambiente. E eu também com esse perfil dominante, né? Com essa força toda, enfim... conflitando com as minhas ideias, com os meus pensamentos, porque eu já vinha, então, de um processo, né? Lembre-se que eu nunca sarei de uma depressão. Eu vinha trazendo ela estava enrustida ali dentro de um comportamento, muitas vezes grosseiro, estúpido, mandona, controladora. Aquela agressividade, você é um dos sinais que é interessante observar? Muito. Por que eu estou agressiva? Por que eu estou irritada? Eu não diria que seja um processo depressivo, mas potencializa. É um alimentando o outro. Entendi. Entende? O excesso de tarefas. Isso é fundamental observar, porque tanto que hoje eu observo muito a minha rotina, né? Quando eu tenho muitas coisas para fazer, eu falo, opa, peraí, eu já sei aonde isso vai me levar. Entendi. Né? Não quero, não preciso disso, isso não vai me fazer melhor mãe, ou melhor esposa, ou uma grande amiga, enfim, eu não tenho que provar nada para ninguém. Então, a velocidade e a quantidade, hoje eu observo bastante. Porque eu sei que é esse fazer, esse acúmulo de tarefas que me levava a esse movimento de explosão mesmo, né? Porque dava, imagine, meus filhos falavam, não cutuca a onça cavar a curta. Eu imagino. Então, era... E é muito interessante porque você fala muito do ser. Ser, depois fazer. Então, você fazia muito. Será que era uma ânsia do ser? Que estava baseado. A minha identidade, né, a minha essência, eu acreditava que era eu fazendo. Então, se eu chegasse com você em qualquer ambiente, eu me sentia importante fazendo. Entendi. Qualquer movimento que estava relacionado ao fato de fazer, então, Adriana, eu por mim mesma, me sentia importante. Fora disso, eu achava que não tinha valor. Não tinha importância nenhuma. E naquele momento que você foi para a empresa, então você se sentiu importante? Muito. Agora muito, eu vou resolver o problema da empresa. Não saía da empresa, não tinha hora para almoçar, brigava. Meu marido chegava em casa, ele falava, chegava na empresa, ele falava, você não vai comer? Eu falei, comer, não preciso comer. Que comer? Me deixa trabalhar. E achava realmente que eu estava... Tinindo. Nossa vida, estava explodindo a empresa de emoção. De emoção mesmo, amiga. Pura emoção. Eu me lembro um dia que eu recebi uma amiga que fazia muitos anos que eu não via ela. Sim. E ela foi me visitar, né? E ela passou 3 dias em casa. E no último dia, simplesmente, ela que teve que ir para a empresa para se despedir de mim. Porque eu larguei ela dentro de casa e tinha que trabalhar, né? Entendi. Eu lembro que eu chateei muito ela veio dizer para mim,
Ela falou, infelizmente, eu tive que vir aqui para se despedir de você, porque você nem quis ir lá se despedir de mim, né? Uau! E me chamou a atenção no dia, de verdade, como nós funcionamos dentro dessa... A gente se coloca numa posição de vítima, porque eu falo assim, ó, a pessoa ela é forte, 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 mas é com assoprão que ela cai. Não é? Então, naquele momento, eu me senti ofendida. Eu falei, como que ela não entende que eu estou trabalhando, que eu não posso dar toda a atenção para ela, né? Então, eu ainda me senti ofendida pelo fato dela ter chamado a minha atenção. Mas, de verdade, eu estava num circuito fechado do meu pensamento, que eu estava achando que eu estava certa no movimento que eu estava vivendo. Sim. Né? Era muito movimento, era um furacão, era um furacão. E quando que foi que você descobriu que esse furacão, se continuasse, seria muito perigoso? Como foi? Porque você teve uma segunda crise, certo? Esse ainda foi a primeira vez que eu peguei foi quando eu estava em reunião, eu, minha consultora e meu marido, que por sinal era uma grande amiga e pastora. Ah, mas espera aí, você vai me contar isso depois do intervalo. E eu te espero, tá? Interessante essa história, não tá? Então tem muito mais. Então toma sua água, Adri, toma uma água, isso, ó. Uau! Te espero, tchau! Voltamos então com a história maravilhosa da Adri, se você quiser chamar assim, porque ela prefere, né, Adri? E aí, quando foi que foi o auge, assim, que você descobriu que estava nesse processo, teve que sair da negação? Porque uma coisa é você desconfiar que você está passando por um processo depressivo, e aí tem gente que fala assim, eu já sei, e como se fosse o suficiente, e não é suficiente. Ele precisa, né, de um cuidado. Essa primeira crise, grande crise, realmente foi diferente porque eu não caí de cama, né? Olha que interessante. Eu me dei conta por conta dessa briga que estávamos em reunião, eu, meu marido e a consultora, que era pastora. No fim da reunião, simplesmente ela foi embora, porque não tinha mais como intermediar, não tinha mais condições. Foi num nível bem hard mesmo, intenso. E saiu de casa 2 minutos, ela ligou para mim. Ela falou, Adri, de verdade, deixa eu te falar uma coisa, procura um profissional da psicologia, né, uma terapeuta, alguma coisa. Eu falei para ela assim, eu não acredito. Apesar de eu gostar... Você não acreditava? Não acreditava porque eu acreditava que era Jesus que tinha que me curar. Entendi, né? Então, cristã, desde criança, sim, aquela coisa nada toda, como né? que eu vou atrás de uma psicóloga, de um psiquiatra? Se Deus pode fazer, né? Entendi, claro. E aí... enfim, ela insistiu e eu fui e entrei então no processo terapêutico. E o mais interessante disso, que chamou muito a minha atenção, foi quando a psicóloga me perguntou, Adriana, quem era a pessoa mais importante para você? E eu chorando disse para ela, eu sei que deveria ser meus filhos, mas é meu marido. E ela disse para mim, não, você está errada. Eu falei, eu sei que eu estou errada, tinha que ser meus filhos. Ela falou, não, tinha que ser você. Foi a primeira vez que eu ouvi na vida alguém me dizer... A pessoa mais importante da sua vida, vamos falar para as meninas aí, a pessoa mais importante da sua vida é você. Mas isso é egoísmo, Adriana, não é egoísmo? Nossa, agora então vou viver uma vida egoísta? Não. É isso? Então como que é? Isso se chama amor próprio, só que é uma jornada, né? Sim. E aí depois disso, então, eu vivi um processo terapêutico, né? E melhorei bastante, mas eu não me transformei. Por quê? Hoje eu gosto muito dessa palavra, porque realmente eu vivi grandes mudanças, mas eu fiquei na mudança. E a mudança ela não é suficiente. Existe um nível, uma segunda fase, uma outra fase para você transcender. Então tem a mudança. Tem a melhora. A melhora. Tem a mudança, a transformação e o transcender. Uau! Então explica pra gente isso. A melhora é aquilo que, de verdade... Sabe aquela fala que você fala, já melhorei bastante, já melhorei? Então, você só melhorou mesmo, só né? Melhorou. Foram alguns movimentos que... Só melhorou. Só melhorou, não sai daqui. A mudança é isso, te gera até uma emoção, né? Faz todo um movimento, te alegra, mas você volta.
Entendi. Você vai voltando. A mudança. A mudança. Ah, então você pensa, melhorei, mudei, mas daqui a pouco eu caio de novo. Cai de novo. Uau. E para mim o mais incômodo disso tudo era realmente esses altos e baixos. Aham. E não é um altos e baixos que a gente fala de picos e vales, que a vida é, né? Aham. Todo esse movimento. Não. Era algo que realmente era desconfortante. E era uma coisa muito interna, não era externa. Então você não Totalmente. era amarrada fora, Não, igual o as povo. amarras. As amarras eram É, emocionais totalmente. internas. Totalmente, totalmente. Interessante. Exatamente por isso, porque quem me via como uma pessoa extremamente forte. Sim. Quando eu decaía, eu decaía dentro de casa, no meu quarto com o meu marido. Tocava o telefone, eu estava pronta. Lígia, Uau. você está precisando de mim? Opa, o que você Entendi. quer? Então, eu estava sempre pronta. Então, essas amarras eram muito mais a ver comigo do que externo para todo mundo ver. E uma das coisas que começou a me pegar mais foi porque eu estava me sentindo uma farsa. Então, Uau. afinal de contas, eu mostro ser alguém quando, na verdade, eu não queria viver nada daquilo, porque estava em conformidade, né? Internamente, não estava em conformidade com o externo. Então, isso foi uma das questões que também começou a me incomodar. Era uma força para ser alguém que não era tão natural ser, é isso? Exatamente. E gastava essa energia. E tudo aquilo que eu faço muita força para ser, de fato, eu não sou. Não sou. Uau, que tremendo isso, Adriana. gasta- Muito tremendo isso. E gasta uma energia sem tamanho, Aham. né? Então, quando eu me percebi nesse movimento, eu também, junto com isso, fui buscar, então, algumas coisas que eu entendia ser necessário para a minha transformação. Então, era o autoconhecimento. Eu fui, né? Fiz terapia, aí fiz alguns cursos. Numa dessas, eu descobri uma escola de inteligência emocional, abri essa escola, fui dona dessa escola. Que incrível. E dentro desse movimento foi quando eu caí de novo. Porque ali eu acreditei que eu estava pronta para viver um processo, então, né, de grandes mudanças, mas não estava, porque existem processos inconscientes, eu sempre falo isso, né, existem processos inconscientes e a gente precisa acreditar no poder do inconsciente. E o que é um processo inconsciente, Dri? Autossabotagem. Tudo aquilo que você acredita que você está fazendo, que está natural, mas de verdade você está se sabotando para não viver o melhor dessa terra. Para você não viver a excelência, a plenitude. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de corrida, porque a Adriana corre, eu já corri um tempo, e eu estou correndo super bem. E eu consigo correr, mas eu estou com um grupo de corrida. Então, eu não quero correr o meu potencial, porque eu estou com aquele grupo. E eu quero pertencer àquele grupo. Então, eu não vou viver o meu potencial, então eu poderia estar na frente, ou que seja alguns metros, ou quilômetros, para pertencer. Sim. Então, ou me minimizo. Exatamente, É eu me isso? saboto. Aham. Aí eu vou entendendo que, tô cansada, eu não consigo, Sim. né? Até dores começam a aparecer por conta disso. Então, Total. a autossabotagem é isso. Eu tinha nas minhas mãos, né, um negócio promissor, porque era de inteligência emocional, onde eu poderia desenvolver e realmente ser algo que transformasse como tinha transformado a minha vida, né? Sim. Tinha vivido grandes mudanças e eu já estava potencializando isso para transformar outras pessoas. Porém, nessa autossabotagem, não me senti merecedora, não me senti capaz de fazer o negócio acontecer. Uau. Então, fiz de tudo para o negócio quebrar. E Houve, quebrou. claro, uma contribuição, né? Sim. Porque era uma franquia, enfim. E eu acho que nós atraímos tudo isso. De verdade. Hoje, para mim, isso é muito claro. O quanto nós atraímos aquilo que nós somos. E naquele momento eu era uma pessoa extremamente imatura, nos negócios, no casamento. Eu sempre gosto de dizer isso, Li. Às vezes a gente fala de imaturidade, as pessoas falam, não, imagine, tem filhos, como uma pessoa imatura? Então, a imaturidade aparece em alguns pilares da vida, né? E eu era extremamente imatura nos negócios e no casamento. Então, quando eu comecei a decair, que foi nessa época, 2017, né, que os negócios começaram a não ficar bons, a escola começou a não rentabilizar tanto. Só que ela deu uma crescida, ela estabilizou em algum momento e nessa estabilizada eu achei que não, eu não ia dar conta, então eu decidi fechar em 2018, eu entrei no processo de fechar a escola. Nossa. Foi em 2018, então, que eu entrei num curso, porque eu queria me mudar para os Estados Unidos, e olhei o curso que tinha no Brasil e tinha nos Estados Unidos.
Então, como eu queria ir para lá, eu falei, eu vou fazer algo aqui que se estenda para lá. Foi nessa hora que a gente se conheceu, que eu imergi realmente no processo de coach, né? E aí foi quando aconteceu a grande transformação. Por quê? Porque foi ali a primeira vez que eu ouvi sobre autorresponsabilidade. Ou seja, o lugar que eu estou, sou eu que me coloco. O lugar que eu estou, sou eu que me coloco. Uma frase dura de ouvir. Mas é verdadeira. Mas muito verdadeira. Então, Dri, explica pra gente o que é essa tal de autorresponsabilidade que você acabou de falar. Então, eu entendi que a autorresponsabilidade é a capacidade que eu tenho de me colocar numa posição e eu mesmo tenho capacidade de sair dessa posição. Para quem está num processo depressivo, é um processo muito de negação, não é? Total. Que, tipo, o universo, todo mundo, até o cachorro contribui para a minha infelicidade. Todo mundo é culpado. Eu costumo usar uma frase hoje, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Eu não lembro da sua frase. Então, eu colocava em todo mundo, no marido, nos filhos, nos negócios, no dinheiro. Só Deus que não. Porque o meu temor era tão grande, né? Como que eu posso ofender a Deus? Então, era o único que eu não responsabilizava. E eu, né? Porque imagine que eu ia me responsabilizar. Mas você não é culpada. Então, de resto, eu jogava para todo mundo, de verdade. A negação é um dos principais fatores que impede a pessoa de sair desse processo depressivo. E como ela pode identificar se ela está nesse processo de negação? Entenda isso, que eu quero, de alguma forma, contribuir com a mulher que está ali do outro lado da tela. Eu estou no processo de negação que essa depressão ou essa ansiedade tem muito mais a ver com a minha autorresponsabilidade do que do outro. E como eu posso fazer com que ela enxergue isso? Ou como você conseguiu enxergar isso? Diante de um movimento, de uma única frase, eu comecei a usar o pronome eu. Então, eu tirei do nós e tirei do outro, da gente. Sempre falando eu. Eu comecei a usar o pronome eu, né? E aí isso para mim começou a clarear algumas questões que me levavam a pensar, opa, peraí, isso tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Entendi. E também fazer um movimento que a gente chama de síndrome da interiorização e não da exteriorização. E como é isso? Eu chamo de síndrome, né? Da interiorização porque é o oposto da exteriorização. Isso a gente já faz muito. Que é realmente jogar para o outro essa responsabilidade, por exemplo, da minha felicidade, né? Da minha alegria, da minha satisfação. Então, eu queria que o outro fizesse algo por mim para que eu estivesse bem. Se não acontecesse do jeito que eu queria, então a culpa era do outro. Né? Como assim que eu não entendeu o que eu queria? Né? Não está vendo o que eu preciso, não está me enxergando. Claro, Li, que é um conjunto de coisas, né? São fatores aí. A gente não dá para dizer que é uma coisa, mas a autorresponsabilidade ela te leva à consciência de que é você que consegue, que você pode sair do lugar que você se colocou. E isso é libertador, porque de verdade, se fui eu que me coloquei nessa posição, eu também posso sair. Isso. Né? E se eu também sou responsável pelo insucesso, pelo fracasso, então eu vou ser também responsável pelo meu sucesso. E isso foi um dos movimentos que me ajudou bastante. Eu entendi assim, eu comecei a então visualizar e falava assim, uau, quando eu estiver bem, porque eu não estava, né? Então eu já visualizava, quando eu estiver bem, eu vou poder dizer, fui eu. Né? Não no momento também desse egoísmo, dizer, ai, sou eu. Não, é de amor próprio. A força está dentro de mim, né? Aquela coisa. Não, é aquilo de amor. Power. É esse amor próprio mesmo, né? De entender quem eu sou, a minha imagem, de como eu fui criada, por quem eu fui criada, quem é meu pai. Então, todo esse processo de autoconhecimento, dessa jornada, dessa viagem para dentro de mim, entendendo o ser complexo, porque nós somos complexos, não dá para você colocar todo mundo numa caixinha e dizer que somos todos iguais, não é. Não tem como. As nossas emoções, sim, como reagimos a algumas coisas, que as nossas emoções, sim, nós somos iguais, mas somos seres únicos. 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 É o que eu amo dizer. Então, entender isso, aceitar isso, interiorizar isso, introspectar isso, faz toda a diferença. Então, você começa a exalar isso, né? Daí você transcende e começa a viver, então, uma transformação. Uau, que incrível. E aí, depois disso, você mudou para os Estados Unidos?
Sim, em 2019 eu já tinha vivido todo o processo de formação, eu fiz a formação, né? E decidi, e é isso que é interessante, foi a primeira vez na vida que eu realmente desenhei e defini um projeto. Eu realmente coloquei um objetivo e trilhei essa jornada para alcançar esse objetivo. Um deles, ainda infelizmente, não consegui, mas continua dentro do meu quadro de projeto. Mas eu tinha, naquele ano, fazer a formação, que eram 720 horas no ano, fazer a formação, me mudar para os Estados Unidos, emagrecer, porque eu pesava na época 83 quilos, e eu queria chegar aos 63, e queria fazer uma maratona, né? Queria correr uma maratona. E todas as ferramentas e todo o movimento, e eu sempre falo isso agora, tenha muito bem definido o que você quer. E todas as tarefas, por mais simples que seja, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro que na formação eu encontrei um cara, ele veio de frente comigo e falou assim, começa a tomar limão. Limão é muito bom. E eu já tinha isso comigo de dizer assim, ó, eu sei que não é o limão que vai me emagrecer, não é o limão que vai fazer eu correr, mas eu sei que tudo coopera. Né? São fatores, tanto que te leva para a depressão, mas também fatores que te levam a uma transformação. E aí eu aceitei a dica dele e comecei a tomar limão. Então eu tomava o limão pensando assim, isso aqui vai fazer parte da minha história, isso aqui vai fazer parte da minha transformação. E então eu comecei a mudar, né, alguns hábitos e que hoje, meu Deus, né? Nem se compara. Nem se compara. Qual um hábito antigo que você tinha que hoje não se compara, assim, que você pode citar como exemplo? Como exemplo? Acordar 8h30, 9 horas, meio-dia. Uau! E hoje, às 4h30 da manhã, eu estou em pé todos os dias. Hoje, para mim, não tem domingo, sábado, segunda. Para mim, todo dia é dia. Né? Porque eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã. E o mais interessante, eu descobri, tá lá, estava... como que fala? Estava mortinha essa Adriana, que sempre gostou do amanhecer, mas se perdeu no caminho, já não lembrava mais que eu gostava disso, entende? Essa é a minha essência, já fazia parte de mim. Que lindo. Só... Dri, agora eu quero que você diga para aquela mulher que está ali do outro lado da tela, sofrendo, que está, assim, nesse processo de negação e ela acha que todo mundo é culpado, porque usa a palavra culpa mesmo. Sim. De estar entristecida, de não vencer na vida. O que você diria para essa mulher que está ali do outro lado da tela? Eu diria que você é um ser único, você é um ser humano, você é uma essência e você pode ser você. Você pode viver a sua melhor versão. Existe uma jornada a percorrer. Eu gosto de dizer sempre que é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia, não é uma chave que você vira, não é um clique que você dá, mas sim uma caminhada. É uma jornada, é uma maratona, mas você pode começar com um simples passo, um único passo. Todo maratonista ele começa com o primeiro passo. Então é isso que eu quero dizer para você. Você é um ser único, você tem as capacidades e habilidades, já está dentro de você. O despertar disso tudo só depende de você. Dri, muito obrigada, viu? Não tenho palavras para agradecer por essa tarde, nos ensinar aqui tudo que está sendo dito. Que Deus abençoe muito sua vida, Amém. Que você possa ajudar muitas mulheres, assim como você teve a sua história, você contribuir, ser usada pelo Espírito Santo para contribuir com a vida dessas mulheres, amém? Amém. E eu também quero agradecer a cada parceiro que faz deste programa uma realidade. A Make, né, Adriana, que cuidou de nós, todo esse cenário, essas delícias aqui da mesa, o look. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sabem que se não fosse o sim de vocês, isso não seria possível. Então, Deus abençoe. E para você que está do outro lado da tela, em casa, eu te espero no próximo programa. Tchau!